Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livral. E hoje eu tô aqui com esse maravilhoso livro nas minhas mãos, que se chama O Poder da Esperança. Ele é dos autores Julian e Michelson. Aqui tem certinho o nome deles, aqui a capinha. Esse livro eu ganhei da minha avó em 2018, 18 de junho de 2018. Ele foi um livro que simplesmente, gente, marcou a minha vida. E eu recomendo a leitura dele para qualquer pessoa. Acho que todo mundo na vida deveria ler esse livro. Ele é um livro bem fininho, que você consegue ler ele 2 dias, 3 dias, se você for uma daquelas pessoas que é bem fominha para ler. E você vai ver o quanto ele é rico em conhecimento. Foi executado por esses autores, um é psicólogo e outro é jornalista, teólogo, e eles têm várias formações. Por exemplo, estudam nessa área, né, do desenvolvimento humano e de como nós podemos levar uma vida mais saudável. E ele fala bem a respeito dos 3 pontos chaves, principalmente para essa geração, que é a questão da depressão, da ansiedade e do estresse. Por exemplo, as pessoas acreditam que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado e o estresse é o excesso de presente. Mais ou menos nessa ordem, assim, com essa divisão dessa maneira. E ele fala a respeito de vários pontos, tanto da depressão, quanto da ansiedade, quanto do estresse. Algumas coisas bem importantes que ele vem falar a respeito da longevidade, da saúde em geral, do pensamento positivo sobre nós mesmos, do pensamento positivo sobre o passado, do pensamento positivo sobre o futuro, do pensamento positivo em relação ao ambiente e às pessoas, como se prevenir e superar a ansiedade, tipos de ansiedade e seus sintomas, causas profundas da ansiedade, o ponto de virada, segurança quanto ao futuro. Ele traz alguns versículos bíblicos. Ele é um livro bem completo, que ele traz o contexto bíblico, ele traz o contexto de pesquisa acadêmica e ele também traz a questão da própria terapia, psicologia. Ele vem com metodologias práticas do que você fazer. Dentro do próprio livro tem alguns testes para você fazer. Tem um diagnóstico prévio ali, né, superficial, é claro, não é completo, mas que você consegue ter um panorama de como você tá no momento, do que você precisa fazer. Ele diz, assim, a respeito de uma vida ativa, né, no caso da depressão, do que você deve fazer, ocupar o seu tempo. Ele aborda várias coisas. Tem a questão que ele aborda também ali, que é a respeito do suicídio. Ele vem com os dados, vem dizendo algumas questões em relação a isso, como é que dá pra vencer essa questão. E tem uma parte bem legal que eu quero ler pra você, que é a seguinte, diz assim, tá lá na página 29. Estar com depressão é como usar um óculos escuro ao entardecer, enquanto se dirige em uma estrada. Em certo momento, a pessoa terá a nítida impressão de que já é noite e que a sua visão da estrada se torna mais dificultada por causa da escuridão. Porém, se ela lembrar de tirar os óculos escuros, verá que, na verdade, ainda existe uma claridade na pista. Ele dá esse exemplo, eu acho muito interessante, porque você tá enxergando a realidade de acordo com o filtro, com a lente que ele tá sendo imposta para aquele momento. Ou seja, com os sentimentos, com as emoções, com tudo aquilo que você tá passando, mas não significa que é a realidade de fato. E que a sua percepção, ela pode ser mudada, a sua realidade pode ser mudada de acordo com que você se livra dessa lente, desse pensamento. Ele fala muito a respeito da culpa do passado, do luto. Gente, é um livro que, assim, você olha, é pequenininho, mas vem com tanto conhecimento, tanta virada de chave, abordando sempre, é claro, coisas em relação aos princípios bíblicos, como você ser tratado. Ele fala também a respeito dos medicamentos. O ideal é que você faça um tratamento com um especialista, tenha um acompanhamento terapêutico de um psicólogo, de uma pessoa que está qualificada para que você seja acompanhado. Ele fala a respeito de como diminuir, né, ali o estresse, como eu disse, ele aborda as 3 faces ali do estresse, da ansiedade e da depressão. Aí vem com alguns testes assim, que você vai marcar sim ou não, vai ver quantos pontos você faz para que você tenha o seu diagnóstico. Traumas do passado, ele fala muito a respeito assim do auto-perdão também, da culpa que por acaso você pode vir a carregar. Ele aborda a respeito também, por exemplo, dos seus relacionamentos interpessoais, das pessoas, do efeito da pornografia. Como eu já falei, ele é bem completo. Ele é como se fosse um manual de instrução do ser humano. Nós sabemos que isso nós encontramos na Bíblia, o fato dela ser bem extensa, e todo mundo tem ainda aquela disposição para ler, só que essa é uma porta muito boa, esse livro foi uma porta muito boa para que eu também voltasse a ler a Bíblia, porque como ele vem com versículos bíblicos, com princípios bíblicos, ele consegue, como se fosse uma pescaria, trazer novamente a clareza do que Deus quer para nossa vida, de como nós funcionamos. Ele fala a respeito do vício no sexo, do vício do cigarro, nos vícios em gerais, como se livrar disso, como vencer os vícios, e ele tem uma abordagem bem boa que fala sobre algumas coisas que todos nós, seres humanos, precisamos para levar uma vida saudável, para ter uma vida de qualidade, que se a gente fizer isso, nossa, nós já estamos assim, tipo, 90% do caminho andado para ter uma vida melhor. E a número 1 é o seguinte, beber água. Parece muito óbvio, mas ainda hoje é algo que pra mim, por exemplo, é uma dificuldade. Eu mal lembro de beber água, gente. Falar que é uma das minhas falhas. Eu esqueço total, tem dia que eu mal me lembro. Tem tempos que eu tenho que colocar realmente alarme pra lembrar de beber água, tenho que andar com a garrafinha pra tudo que é canto, mas eu esqueço que eu tô com a garrafinha.
É uma loucura. Mas mesmo assim é algo que pra mim é uma dificuldade. Tem gente já que não, tem gente que é automático e vive bebendo água. E a água é realmente algo valiosíssimo pra nossa vida. Porque nós somos compostos, ele vem falando aqui, ó, o ser humano é formado por 70% de água. Por ver, nós precisamos disso para nossa sobrevivência. Aí ele diz também na segunda parte, né? O primeiro é beber água, o segundo é tomar banho de sol. Outra coisa que eu sou uma negação. Tomar banho de sol diário, de ter uma rotina, de pegar um vento no rosto, de colocar a cara no sol para poder pegar uma vitamina D. Terceiro, respire profundo. E todos esses embasamentos que ele dá a respeito disso, ele vem falando qual é o versículo bíblico que tem ali na Bíblia para embasar essa causa de importância ali, essa prevenção que ele fala ali. Nesse respire fundo, é bem importante a gente saber, principalmente no momento da ansiedade, que a respiração correta, ela muda o nosso status quo. Nós devemos, sim, ter uma respiração correta. A nossa respiração, ela vai fazer com que o nosso coração bata no alinhamento certo, para que essa ansiedade diminua, que aconteça da gente se sentir mais tranquilo. Respirar correto já elimina muito do que a gente poderia estar sentindo a mais naquele momento. A respiração, ela é uma das formas e uma das técnicas da gente se conectar com o momento presente. Realmente, ó, respirar profundo, acalmar nossa mente, nosso coração, ter tranquilidade para aproveitar o momento. Também a parte que ele fala a respeito da alimentação, é a quarta, alimente-se bem. Quando a gente se alimenta bem, até agora ele só falou de coisas que todo mundo basicamente já sabe, só que o difícil, como eu falei, é colocar em prática. Uma coisa é a gente saber na teoria, outra coisa é a gente praticar. E falando em praticar, a quinta é pratique exercícios físicos. Uma coisa que até hoje em dia eu tô indo bem, tendo uma constância boa até. A 6, descanse, algo que eu tenho feito também, que antigamente eu parecia um robô e não descansava. A 7, pratique o domínio próprio, algo que vou melhorando a cada dia. A respeito disso, no finalzinho, ele vai abordar sobre o poder da esperança, sobre a fé, sobre como a gente entende Deus, como a gente se comunica com Deus, como a gente consegue ouvir a voz dele. Como eu disse, é um livro bem completo, vem falar sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo. Ele vem como um manualzinho, assim, de vida, de instrução. Parece muito básico, muito simples e óbvio as coisas que são abordadas aqui, mas são coisas que a gente precisa lembrar. Eu falo por mim, né? É um livro que de tempos em tempos eu tenho que estar relendo, revendo, refletindo, porque às vezes eu, na correria do dia a dia, os pensamentos, a ansiedade vai a mil, os pensamentos intrusivos tentam entrar nessa mente, mas é uma batalha contínua, né? O Senhor, ele fala pra gente orar e vigiar todo o tempo, então é isso que a gente tem que pensar, cuidar dos nossos pensamentos. Ele também diz que tudo aquilo que nos traz esperança é isso que deve ocupar a nossa mente. Basicamente, esse livro, ele vem trazendo essa perspectiva. É um livro que eu não sei o valor, não vou saber dizer quanto custa, mas ele era geralmente doado na igreja adventista. Você poderia adquirir o seu lá. Eu não sei como é que tá hoje em dia, que faz muito tempo que eu não visito uma igreja adventista. Nossa, faz acho que uns 6, 7 anos. Mas ele é fonte de cura, e se você talvez entrar em contato com um adventista, se estiver perto de você, talvez você encontre. Caso você encontre para comprar também, adquirir ele de forma monetária, eu acredito que ele não seja tão caro. Esse daqui, como foi presente, eu guardo com todo amor e carinho. Como eu falei, tá desde 2018 comigo, então tem bastante tempo, é uma relíquia, um dos últimos presentes que eu acho que eu recebi da minha avó. Não, último não, eu já recebi coisas depois disso. Mas assim, foi uma das coisas, um dos presentes mais valiosos que eu recebi dela, com toda certeza, tirando a Bíblia, é claro, e tantas outras coisas, mas esse daqui realmente deu tanta virada de chave. E ele me encontrou, esse livro, porque eu tava num momento de depressão na época, e graças a Deus, a proteção que Deus teve comigo, a Bíblia, claro, e esse livro mudou tudo, assim. E esse livro, eu digo assim, foi a virada de chave para que eu saísse daquele momento que eu me encontrava, justamente que nem essa pessoa que tava na estrada ali, que tava vendo a vista com uma ótica toda escura, com a visão turbada. E nesse momento, quando eu falei assim, quer saber, eu vou cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, eu vou pro buraco. Vou me afundar cada vez mais. Mas foi isso, gente. Espero que esse livro encontre você e que você tenha ótimas experiências com ele. Se você já leu esse livro, conta aqui nos comentários e me fala qual foi a experiência que você teve. E se você ainda não leu, é um livro que eu recomendo. Até um próximo livral.